Graças e paz, queridos. Vamos abaixar as nossas cabeças. Vamos orar. Antes de nós orarmos, eu queria convidar os pastores para vir aqui para frente. Tem muita cadeira vazia, já que os irmãos não ocupam, né? Pelo menos os pastores virem para frente aqui, ocupar esses lugares mais vazios aqui. Se der, né? Tem muita vaga aqui, a gente fica olhando para o vazio. Os irmãos tudo lá para trás. Vamos procurar sentar mais para frente, mais aconchegados, né? Mais juntinhos, mais unidos. É bom, né? A gente fica muito afastado uns dos outros, a gente acaba nem se conhecendo direito. Amém, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu imenso amor derramado por Jesus Cristo na cruz. Nós somos gratos, Senhor, porque nós somos curados, somos libertos, somos transformados pelo teu poder em nome de Jesus Cristo. E agora, Senhor, que eu vou falar a tua palavra, que não seja eu a falar, seja apenas um porta-voz, mas que sejas tu a comunicar o que está no teu coração ao teu povo. Uma palavra que liberta, uma palavra que transforma, uma palavra que motiva, Senhor, a sermos cada vez mais parecidos contigo, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Esse é o teu desejo e é isso que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos continuar a estudar sobre santidade, o tema do mês de julho, e nós vamos continuar nas EBDs esse tema. E é muito importante que nós, como igreja, compreendamos isto e não tenhamos dúvida nenhuma. Porque nós somos santos. Diga, eu sou santo. Porque Ele é santo. Nós somos santos porque o nosso Deus é santo. E é uma ordem que Ele nos deu. Sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É uma ordem que nós recebemos. E a palavra de Deus diz, em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, o seguinte. Eu vou ler na versão NVT. Está escrito aí como diz o pastor, aqui na lousa, né? E ele diz o seguinte: esforce-se para viver em paz com todos, e procure ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou ler de novo. Esforcem-se para viver em paz com todos, e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Outro versículo, 1 Tessalonicenses 4,7, diz o seguinte: porque Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Porque Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Domingo passado, o pastor Nilo pregou aqui e ele deu uma palavra que veio do trono de Deus. E eu gostaria que você, se você puder, entre no canal do YouTube da igreja e assista novamente essa mensagem. Porque foi um aviso de Deus para a igreja. Foi um recado de Deus para a igreja. Quando eu estava ouvindo a mensagem, o meu espírito vibrava. Porque Deus está alertando a sua igreja sobre a importância da nossa unidade. Sobre a importância de nós sermos um. Sobre a importância de nós amarmos uns aos outros. Sobre a importância de nós respeitarmos uns aos outros. Sobre a importância de nós obedecermos a Deus em primeiro lugar e obedecermos às autoridades instituídas por Deus. E a palavra é clara. Se não tiver isto, não há santificação.
Se você não tiver amor ao seu irmão, é hipócrita você dizer que é santo? E essa semana, estava meditando na palavra de Deus, e eu uso muito as redes sociais para compartilhar a palavra de Deus. Muitos irmãos de fora entram em contato comigo, e uma imagem colocada numa das redes sociais de um grupo evangélico me chamou muita atenção, e eu quero compartilhar essa imagem com você. E ele diz o seguinte: não adianta cultuar na igreja se você não perdoa o seu irmão. Presta atenção nisso. Não adianta cultuar na igreja se você não perdoa o seu irmão. Não adianta pregar, orar, ofertar se você não perdoa o seu irmão. Não adianta louvar na igreja se você não perdoa o seu irmão. E nós podemos acrescentar: não adianta ser diácono se você não perdoa o seu irmão. Não adianta você cozinhar muito bem lá atrás para os irmãos se você não perdoa o seu irmão. Não adianta você servir na igreja infantil, lá na escola dominical, se você não perdoa o seu irmão. Não adianta nem sequer você vir no culto se você não perdoa o seu irmão. Isso tem a ver com unidade, tem a ver com comunhão, tem a ver com santificação. E a palavra é clara ali em Hebreus: seguir a paz com quem? Com aqueles que a gente gosta? Com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atenta para a palavra. Ele diz o seguinte: seguir a paz com todos. Primeiro item. Segundo item: e a santificação. E aí ele complementa: sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não for um com seu irmão, você não tiver intimidade com ele, se você não tiver comunhão com ele, não adianta você querer ver o Senhor, que você não vai ver. Os pastores têm ensinado acerca da importância da família, acerca do que é ser família. Hoje à noite vai ter um culto especial dirigido pelo pastor Rodrigo, vocacionado à família. Um culto para a família. E ele tem convidado você a vir, trazer os seus filhos, trazer os seus entes queridos, porque vai ser uma palavra vinda do trono de Deus. E se nós não entendermos isso, irmãos, todo o resto, todas as outras pregações são inúteis. Nós vamos ficar aqui pregando, falando à toa. E a igreja não vai ter crescimento. A igreja não vai ter melhoria. Eu e você, nós seremos hipócritas. Vamos cantar, vamos balançar as nossas mãos, vamos balançar o nosso corpo. Mas se eu não conseguir ter paz com o meu irmão, o resto é inútil. Se eu não conseguir ter intimidade com meu irmão, comunhão com ele, se eu não conseguir obedecer às autoridades instituídas por Deus, os nossos pastores, o que eu estou fazendo aqui? Nós temos o nosso pastor Dirceu, que é o nosso pai espiritual, nosso apóstolo, o homem que Deus colocou aqui durante 47 anos pastoreando a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tivemos a transição agora, recentemente, para o pastor Samuel, uma responsabilidade imensa. Primeiro, por executar a obra de Jesus Cristo. Segundo, por continuar o legado do seu pai. Não é fácil. Mas assim como nós fomos submissos ao nosso pastor, assim como somos submissos a ele, nós temos que ser submissos ao nosso pastor. Porque aí nós veremos o Senhor. Você percebe que está tudo interligado? Não adianta nós falarmos de santificação sem nós entendermos essas palavras que nós viemos recebendo nos últimos meses. O que nós falamos? Lembra aí, pastor Samuel? Foi unidade, o que mais?
Unidade, perdão, lar cristão e agora santidade. Unidade, olha a sequência. Diga comigo, unidade, perdão, lar cristão ou família cristã e santidade. Se você não entender esses 3 pilares que foram colocados primeiramente, você não vai ter santidade nunca. Não vai ter nunca. Estão todos interligados. E você veja, eu estou insistindo nisso porque é importante, eu estou gastando um tempo nisso porque é importante. Se você não tiver paz com seu irmão, não há santidade. Ponto. Paramos aqui e não adianta falar mais nada. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Dá uma olhadinha aí, não custa não, não morde não. Ela pode até morder, mas hoje não vai morder não. Hoje ela está boazinha. Olha para trás. Olha para trás. Você que está atrás, olha para frente, né? Senão fica difícil. Todo mundo olhando para trás, vai olhar para a nuca um do outro, não vai resolver nada, né? Quem está aqui do meio para frente, olha para trás. Quem está do meio para trás, olha para frente. Pronto, assim fica mais fácil. Se você não tiver paz com essa pessoa que está do seu lado, provavelmente é sua esposa ou seu marido, provavelmente é seu parente. Se você não tiver paz com essa pessoa, esquece o resto. Esquece o resto. Nós somos uma família. Não somos várias famílias. Somos uma família. Nosso Pai é o nosso Deus. Nosso irmão mais velho é o nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós somos semelhantes a Ele, nós precisamos viver em comunhão, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diga comigo, se eu não viver em comunhão, se eu não viver em respeito, se eu não tiver intimidade, se eu não tiver unidade com o meu irmão, eu não verei o Senhor. Olha o que diz Tiago. Tiago 3, capítulo 3, versículo 13 a 16, e eu vou ler na NVBP, nova versão. É uma versão muito interessante. Se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade, para que dela manem somente as boas ações. E se vocês as praticarem com humildade, então serão verdadeiramente sábios. Contudo, não se gloriem de serem sábios e bons, se vocês forem amargos, invejosos e egoístas. Esse é o pior tipo de mentira. Porque a inveja e o egoísmo não são a espécie de sabedoria de Deus. Essas coisas são terrenas, materiais e demoníacas. Onde houver inveja ou ambições egoístas, aí haverá desordem e todos os males. Tiago dá um chute aqui que não é brincadeira. Nós estamos vivendo uma geração mimimi. Qualquer coisa aflige. Qualquer palavra mais intensa aflige. Ai, o pastor está bravo. Não, nós não somos bravos. Bravos era Jesus Cristo. Bravo era João Batista. Bravo era Tiago. Bravo era Judas. Eles eram bravos. Paulo, então, nem se fala. Nós somos mansinhos. A gente procura agradar você. A gente dosa a pílula. Mas eles não dosam, não. E dependendo da versão que você está lendo, hoje em dia tem umas versões muito próximas dos originais, que misericórdia. Essa NBVP aqui, o pastor que me mostrou ela esses dias que ele estava lendo, normalmente ele só lê a revista aí corrigida, que é a versão antiga, mas ele estava lendo e chamou a atenção e me chamou a atenção dessa versão. E eu comecei a ler, eu falei, misericórdia.
Essa versão é mais rasgada. E Tiago está dizendo, olha, se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade, para que dela manem somente as boas ações. Mas pastor, você não está falando de santidade? Estou falando de santidade. Mas Hebreus foi claro. Se você não tiver paz com seu irmão, se você não tiver amor, se você não tiver unidade, não existe santidade. E sem santidade, ninguém vai ver o Senhor. Ou será que eu estou exagerando? Os teólogos aí de plantão, estou exagerando? Não estou. É o que a palavra diz. Continuando. Nós já vimos que a santidade, ela tem 3 ações que caminham juntas. E eu vou dar uma pequena repassada naquilo que já foi falado há algum tempo atrás, alguns dias atrás. Nós temos a santificação, a perfeição e a justificação. Diga comigo, santificação, perfeição, justificação. E você lembra que nós falamos que nós temos um tesouro em vaso de barro. Que o que importa não é o vaso, mas é o tesouro que está dentro. É a riqueza que está dentro. E segundo aos Coríntios 4:7 diz, agora nós mesmos somos como os vasos frágeis de barro que contém este grande tesouro. O que isso nos deixa evidente? Que o poder vem de Deus e não de nós. Santidade não é uma característica nossa, é uma característica de Deus em nós. É uma obra manifestada através do Espírito de Deus em nós. Ninguém é santo por si mesmo. Ninguém é santificado por si mesmo. Ninguém tem forças para isso. Ninguém tem poder para isso. E a santificação, ela é o estado, ato ou estado, processo de se tornar santo. É uma atitude de Deus para conosco, uma ação de Deus nas nossas vidas, que nos faz ser totalmente separados para Ele. É uma realização do Espírito Santo em nós. Você não é santo pelos seus atributos. Você é santo pelos atributos do Espírito Santo em você. Pelo poder do Espírito Santo em você. E a perfeição também é preciso nós entendermos isto, porque há uma mania de dizer que ninguém é perfeito. Entretanto, quando nós dizemos que ninguém é perfeito, que o cristão não é perfeito, nós estamos dizendo que o cristão é um bebezão espiritual a vida inteira. É um bebezão, um nenenzão, a vida inteira. 40 anos de crente e é um bebezão. Ah, eu não sou perfeito? O que você está dizendo que você é? Um meninão. 50, 60, 70 anos, suspensórios, shortinho, camisetinha, parecendo uma criancinha, quando não está usando fralda. Porque maturidade espiritual tem a ver com isso. Perfeição quer dizer que alguém é maduro espiritualmente. Na vida que você leva, na vida que você deixou, e hoje, com o passar dos anos, com o conhecimento que você tem da palavra de Deus, você pode dizer que você é a mesma pessoa de 10 anos atrás? Você pode dizer que é a mesma pessoa de 20 anos atrás, ou de 5 anos atrás, ou menos ainda, você é a mesma pessoa de 2 anos atrás? Não é. Houve transformação na sua vida. Houve mudanças significativas na sua vida. Há coisas que você fazia no passado que você não faz mais agora. Você não admite isso na sua vida. Você ouvia certas músicas e você balançava os seus quartos até embaixo e achava que aquilo era bonito.
Hoje em dia você ouve essa música e você diz: que lixo. Que lixo, como eu poderia ter ouvido esse lixo? Como que eu permiti que os meus ouvidos se tornassem uma lata de lixo para entrar isso? E hoje você está no seu carro e você ouve o quê? Louvor, adoração, exaltação ao nosso Deus. E o mundo está pegando fogo lá fora, e você dentro do seu carro, uma paz só, que tranquilidade dentro do seu carro. Alguém te fecha, e antigamente você levantava a mão, fazia alguns sinais, e achava que está tudo certo. Hoje alguém te fecha e você diz: Deus te abençoe, vá com Deus, que Deus te proteja. Ou as tuas atitudes são iguais? Não são, porque você passou por um processo de maturidade. Hoje você é completo, você é total, você é inteiro, você é são, você é saudável, você é sem defeito, você é inocente e você é íntegro. Quantas pessoas no passado pagavam, compravam e não pagavam? Há um processo que é legal. A pessoa compra um carro financiado. Depois entra com uma ação de revisão da dívida. E de vez ela pagar 100 mil, ela acaba pagando 10 mil, 20 mil reais no carro. E um advogado que eu conheço, um dia eu perguntei para ele: isso é legal? Ele é, mas para você eu não faço. Eu falei: mas não é legal? É legal. E por que você não faz para mim? Porque não é ético e não é moral. Pode ser legal, mas não é ético e não é moral. Você entende isso? Que há diferença entre esses 3 pontos? Algo pode estar na lei, mas não é ético e nem moral. Para o cristão não serve. Se nós não tivermos esse tripé nas nossas vidas, legal, ético e moral, não está de acordo com a palavra de Deus. Então não serve para nós. Então a pessoa ela faz isso sabendo que ela vai dar um golpe na instituição financeira. Ela sabe o que ela está fazendo. É legal? É, porque é uma ação revisional na justiça. Mas não é legal e nem ético. Isso serve para nós? Não, não serve. O terceiro ponto que nós vimos foi a justificação. A justificação é um ato legal feito por Deus, feito pelo nosso Senhor, pela sua imensa graça, pela sua maravilhosa graça, que nos perdoa a nossa culpa, nos aceita e nos põe em relação correta com Ele. Forma conosco uma aliança. A base para esse perdão é que Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei estabelecida por Moisés em lugar dos seres humanos. Ele sofreu o castigo pelos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida. E nós precisamos saber que Jesus não pagou a dívida ao diabo. Jesus pagou a nossa dívida a Deus. Você sabia que Jesus pagou a sua dívida para Deus e não para o diabo? Há muita gente que pensa que Jesus pagou para o diabo. Não, ninguém devia nada para o diabo, nós devíamos para Deus. Porque quando o homem, Adão e Eva pecaram, eles não pecaram contra o diabo, eles pecaram contra Deus. Porque Deus instituiu: você vai comer de todo o jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não chega nem perto. E foi exatamente esta árvore que o homem foi atrás, que a mulher foi atrás. E transgrediu uma ordem. E esse pecado, essa transgressão, passou a toda a humanidade. E Jesus veio e nos justificou. É verdade, a Hilda pecou, mas eu estou dando a minha vida no lugar dela.
o pecado dela não tem mais valor. Eu assumo. Eu sou fiador agora, eu pago essa dívida e eu assumo. Se ela pecar de novo, eu assumo a dívida. Você sabia que quando você peca, cai a dívida em cima dele, a cobrança vai nele? Por isso que não é bom pecar, a Hilda disse. Porque a dívida vai sobre ele. Sabe o que é um fiador, não sabe? Você faz uma dívida e coloca alguém para pagar no seu lugar. Se você não pagar, é essa pessoa que vai pagar. A justiça vai atrás dele. Pois a justiça vai atrás do Senhor Jesus Cristo quando nós erramos. É por isso que é bom a gente não pecar. Porque há uma certa expectação horrível de ardor. Porque se nós pisarmos o sangue de Cristo, o que é que nos resta? Fala para mim, o que é que te resta? Resta alguma coisa, meu querido? Resta alguma coisa, minha querida? Não resta mais nada. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado. Nós vamos ver a definição de santificação. Santificação é o ato, estado e processo de se tornar santo. Então, entenda uma coisa. Você hoje continua passando por esse processo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, uma ação é realizada pelo Espírito Santo em nós. A nossa vida de pecado, nossa vida de transgressão, ela é sepultada. Romanos 6,4 diz, de sorte que pelo batismo na morte, como é que é? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, quando Jesus Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. O nosso pecado foi sepultado com ele. Foi morto com ele. Quando ele ressuscitou, pelo quê? Como é que Jesus ressuscitou? Como é que você ressuscitou? Tem certeza? Como é que você ressuscitou? Fala, como você ressuscitou? Como você ressuscitou? Pelo teu esforço? Pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Então, esta ação de Deus em nós nos separa das coisas profanas, das coisas mundanas, das coisas imundas, das coisas porcas, das coisas pecaminosas, e nos torna consagrados em tudo, dedicados a Deus. Hoje nós somos separados do mundo. Nós vivemos no mundo, mas somos separados do mundo. Você vive no mundo, você vive entre as pessoas. Essa semana eu estava conversando com o pastor Sérgio, e a gente estava falando exatamente disso. Ele foi almoçar na casa de uma parente, que é de uma outra religião, e alguém disse para ele, mas pastor, você vai lá? Ele falou, vou. Eu tenho que ser luz no meio das trevas. Eu vou. E a palavra de Deus condena isso? Não. A palavra condena quando você anda com alguém que é dizendo-se irmão. Alguém que se diz irmão e for devasso, beberrão, roubador e por aí afora. Com esse você não deve nem andar. Nem sequer sentar com uma pessoa dessa. Mas com a pessoa do mundo, você deve sentar com ela assim, conversar e falar das coisas do nosso Deus. O Espírito Santo, ele dedica e separa pessoas para Deus. Ele nos purifica internamente pela renovação da água, da alma, sendo que essa limpeza reflete no exterior. Muitas vezes as pessoas acham que a mudança ela se dá no exterior e fica preocupado com aparências exteriores. A mudança ela se dá no interior. Se não há mudança no interior, não há mudança no exterior. E se houver mudança no exterior, é só usos e costumes.
Porque nós vemos muitas pessoas, todas bonitinhas, vestidas decentemente, mas a língua é imensa. A língua é imensa, é fofoqueira, é maldizente, não perdoa. E às vezes a gente vê uma pessoa que no ano passado se tatuou toda, colocou uma série de coisas e tem uma vida totalmente transformada. Mas quem olha assim à primeira vista, se assusta. Porque ainda é ranço do passado. A pessoa tatuou o corpo, vai fazer o quê? E agora? Só indo na base do laser para tirar aquilo tudo. E é duro, é dolorido, mas o interior da pessoa é totalmente transformado. É totalmente transformado. Essa pessoa tem Cristo dentro do seu coração. Essa pessoa ela foi livre da culpa do pecado. Ela foi purificada internamente pela renovação da alma. Ela foi, e aí a consequência, ela é limpa externamente. A gente olha para a pessoa e você vê uma mudança, você vê o semblante de paz, de alegria. Quantas vezes você está num lugar e as pessoas olham para você e dizem: você é tão diferente, né, Leandro? Você é tão diferente, você transmite, você emana uma paz tão grande. Você tem uma alegria dentro de você. Está tudo pegando fogo, mas eu vou para o hospital. Chego lá, eu entro sorrindo e saio feliz. Vou lá, tomo um quisuco, um tangue, e saio de lá, e as pessoas olham para mim assim, que homem esquisito. O homem chega aqui, todo mundo entra assim, parece que está indo para a fila do funeral. Eu entro, bom dia, está tudo bem por aí e tal, não sei o quê. Já tenho a minha cadeira que eu gosto de sentar, todo mundo já sabe onde é que eu sento. Aí já vem, e aí, seu Jonas, está tudo bem? Tá tudo jóia, não sei o quê, sua mãe está bem, não sei quem está bem, não sei quem lá está bem. A mãe está aí? Tá, a mãe está aí fora. Aí já vem de novo e pergunta e não sei o quê, daqui a pouco vem mexer comigo. Aí brinca comigo, e eu estou lá. Respondendo, brincando com elas. Aí já descobri, 2 enfermeiras, as 2 são cristãs. As 2 enfermeiras-chefes são cristãs. Uma é da igreja Sara Nossa Terra, uma bênção de mulher. Aí a gente conversando, brincando, porque tem uma outra enfermeira que é sempre sorridente, até quando ela está brava, ela está sorrindo. Eu falo para ela, até quando você está brava, você está sorrindo. Aí a outra falou para mim assim, também ela é do manto. Quando entra no manto, meu filho, prega que você precisa ver. Falei, pronto, agora estou descobrindo a alegria dela. E assim o testemunho de Jesus Cristo vai sendo dado até sem palavras. Prega o Evangelho. Não sei se foi Billy Graham que disse isso. Alguém disse, prega o Evangelho, se for possível, use palavras. Ou se for preciso, use palavras. Você tem que pregar o Evangelho com a sua vida, com as suas atitudes. Ontem, o pregador aqui à noite falou que os filhos, eles não ouvem as palavras dos pais. Eles veem as atitudes dos pais. O que pouco importa para eles são as palavras. Eles veem as atitudes. Eles gravam, eles filmam. Ele disse exatamente isso. Os filhos têm uma filmadora com defeito. Só grava as imagens, as ações, não gravam as palavras, não gravam o som. Não foi isso, Rodrigo, que ele disse? Uma filmadora com defeito, só grava as ações. As palavras eles não gravam. Pois o mundo é assim também. O mundo grava as tuas ações e não grava as tuas palavras. Você pode falar muito bonito, eles não estão nem aí. A primeira pisada de bola que você der, já era. Aí, é crente. Por isso, queridos, que a santificação, ela é instantânea, mas também ela é um processo progressivo e contínuo.
Não se esqueça que a palavra de Deus nos diz que nós temos que chegar à estatura de varão perfeito. A estatura completa de Cristo. Mas quem é que opera esse processo contínuo e progressivo em nós? O Espírito Santo. É o poder de Deus que opera isso em nós. Eu coloquei um gráfico aí. E é assim. A gente começa e vai crescendo espiritualmente. Ano após ano. Dia após dia. Mês após mês. Você vai crescendo espiritualmente. É um processo operado em nós através do Espírito Santo de Deus, que nos faz ser capacitados para vencer as tentações e as concupiscências da velha natureza. Nosso ser, ele é mudado gradualmente. Você vê que, apesar de nós termos uma transformação que acontece no dia que o Senhor nos alcança, dia após dia, nós vamos nos tornando semelhantes a Cristo. Os nossos desejos carnais já não passam mais a ter interesse. Há coisas que você dava valor que hoje você não dá mais. Há coisas que você dava importância que hoje você não dá mais. Há coisas que você brigava que hoje você já não briga mais. Há coisas que você pagava caro para ter. Hoje, você não gasta mais dinheiro com isso. Perdeu o valor para você. Porque você quer agradar o seu Senhor. E você pensa, o que eu vou fazer para agradar o meu Deus? Usando o pregador de ontem, eu sei bem o que ele passou. Ele disse que tinha um salário enorme numa indústria farmacêutica e abandonou tudo. Eu também tinha e abandonei tudo por amor a Jesus e ao Evangelho. Ainda hoje, nós somos assediados por igrejas para receber grandes salários. Grandes salários. Para ir. E para qualquer lugar do mundo. Principalmente para a África. E eu não quero. E eu não vou. Por quê? Porque eu não vou vender minha alma ao diabo. Mas pastor, nós estamos falando de igreja. E daí? Nem tudo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu já tive ofertas, irmãos, de salário gigantesco. Milhares e milhares de dólares, não reais, dólares. Casa paga, carro pago, passagem paga, tudo pago. Você só vai para lá. Faz o que você tem que fazer. O que eu tinha que fazer? Rebelião. Ir lá e dividir a igreja dos outros. E ganhava um bom salário. Resolvia os meus problemas financeiros. Pastor Sérgio é outro que está sempre sendo assediado. E na hora que mais precisa, vem uma proposta. Os olhos brilham e a alma gela. Por quê? Sabemos que Deus não está nisso. Então hoje, o dinheiro ele é importante? É. Mas ele tem o seu devido lugar. Ele tem o seu devido lugar. E ele não tem mais a importância que ele tinha antes. O que importa é o que o meu Senhor pensa, o que o meu Senhor acha. Continuando, nesta vida cristã, nós somos habilitados a resistir os hábitos e práticas pecaminosas da nossa carne. E nós buscamos diligentemente um modo de vida semelhante a Cristo. Eu coloquei uma imagem ali, um homem andando, atingido por flechas. Hebreus fala que nós estamos rodeados de pecado e embaraço.
Tem pecado e embaraço à nossa volta. Mas a gente não se deixa levar por nenhum dos dois. Nem pelo pecado e nem nos deixamos enredar pelos embaraços. O Espírito Santo que habita dentro de nós nos habilita a resistir à prática do pecado. Quantas propostas você recebe? Homens, quantas propostas recebem de mulheres? Mulheres, quantas propostas recebem de homens? Jovens, adolescentes, quantas propostas recebem da internet? Hoje, existem propostas de se mutilar, propostas de suicídio, propostas de tantas coisas na internet com cara de coisa boa. Desenhos para crianças. Você sabe que até os desenhos do... Como é que chama aquilo? Como é que chama aquele que o Arthur gosta? Que é aqueles desenhos cristãos? 1, 2, 3 lá é... 3 palavrinhas. Tem os desenhos cristãos, 3 palavrinhas, cheio de cânticos. Pois não já imitaram esses desenhos? As músicas são as mesmas, mas as letras são satânicas. E as crianças parecem que estão assistindo versículos bíblicos, mas não estão. Estão assistindo mensagens satânicas. Olha só, os enredos, as coisas que aparecem. E o Senhor nos capacita dia após dia. Dia após dia, a vencermos essas tentações. Nesse processo, irmãos, que nós passamos por 3 coisas: pelo martelo, pela espada e pelo fogo. O processo de santificação nas nossas vidas é doloroso. Diga comigo, o processo de santificação é doloroso. É. Por quê? Porque mata a nossa carne. E nós passamos, o martelo ele causa uma intensa dor quando ele bate. Mas a rocha tem que ser quebrada. A dureza do coração tem que ser quebrada. E só com o martelo da palavra de Deus que essa rocha é quebrada. A espada, ela diz a palavra que a espada ela é de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E o fogo? O fogo nos purifica, nos limpa, nos faz ter valor. O ouro, ele é provado pelo fogo. O ouro só tem valor quando passa pelo fogo. Não se esqueça que você tem um tesouro dentro de você. E esse tesouro que está dentro de você constantemente é provado e passa pelo fogo para provar o seu valor. Consequentemente, o vaso de barro que carrega este tesouro sofre as consequências. O valor não está em você, o valor está dentro de você. Está no tesouro que você carrega. Nesse processo, queridos, nós somos ensinados e moldados a viver cada vez mais para Cristo. Você é ensinado a viver numa vida de retidão, conforme a vontade do Senhor. Dia após dia, a Rebeca morre para o pecado. Dia após dia, o Luiz morre para o pecado. Dia após dia, o Sérgio morre para o pecado. Dia após dia, o Paulinho morre para o pecado. Por que o Paulinho está tocando tão bem? Porque dia após dia, o Paulinho tem que morrer para o pecado. E tem que se santificar para o Senhor. E o Senhor vai dando unção. Essa unção vai aumentando e vai melhorando a sua técnica. Ele estuda? Estuda, claro que sim. Mas a unção que está dentro dele faz com que a técnica dele seja aprimorada. E essa unção vem por comunhão com o Senhor dia após dia. É a comunhão que o Gilmar tem com o Senhor dia após dia. Orando, jejuando, buscando o Senhor, vendo qual é a vontade de Deus para poder ministrar. O que o Senhor quer receber hoje? O que Ele quer receber hoje?
Como que nós vamos levar a igreja à sua presença? O pregador vem, o que eu vou transmitir hoje? Não pense você que a gente sobe aqui de ânimo leve. Chega aqui, abre a Bíblia e já vem aqui, vou pregar o que está no meu coração. Não, queridos. Nós temos que pregar o que está no coração de Deus. E muitas vezes nós preparamos uma palavra que vem do coração de Deus, e quando chega aqui na igreja ele muda tudo. Ele muda tudo. Ele fala o que ele quer e não o que nós queremos. E não o que nós queremos. Quando nós estamos nas mãos de Deus, nós não fazemos o que queremos, fazemos o que Ele quer. Nós operamos de acordo com a maneira dEle. E o recado que vem, vem da parte dEle. Você não pode pensar, o pastor está mandando um recado para mim. Meu querido, o que a gente menos pensa é numa pessoa em particular. A gente pensa no corpo. A gente pensa na igreja. Ai do homem que subir aqui com uma mensagem particular direcionada a uma pessoa. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se a unção de Deus tiver, essa pessoa pode cair aqui em cima. Ela pode cair aqui em cima, dura. Ou você pensa que Ananias e Safira foi para o passado? Essa pessoa que está subindo aqui com esse coração errado, ele está subindo aqui como o coração de Ananias e Safira, um coração mentiroso. Mentindo contra o Espírito Santo de Deus. Não é contra você, não. O primeiro compromisso que nós temos aqui em cima é com o Espírito Santo, não é com você, não. É com o Senhor. Então você pensa no zelo que nós precisamos ter e no temor que nós precisamos ter para subir aqui. Seja para ministrar o louvor, seja para ministrar a palavra. É temor e tremor e fraqueza. Ou você pensa que todos os dias nós estamos 100% bem para transmitir a palavra? Muitas vezes nós transmitimos a palavra e o nosso corpo está tremendo, está cansado, está esgotado. Gostaríamos de estar numa cama, mas o Senhor nos capacita. E Ele fala a sua palavra e a palavra chega no teu coração. Essa palavra te anima. Essa palavra te dá força. Essa palavra te dá vida. Essa palavra te dá cura. Há dias que nós temos pregações mais efusivas, mais alegres. O pastor prega, o pastor grita, e você dá glória a Deus. Outro dia, a palavra é mais didática, como hoje. E dá sono essa palavra. Dá, porque a gente cansa. O nosso corpo está cansado. Dá. Mas a palavra está entrando no seu coração. Essa palavra está sendo penetrada no seu coração e está fazendo a diferença. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 9. Versículo 13 a 14, o seguinte: se sob o sistema antigo, o sangue dos touros e bodes e as cinzas das novilhas eram espalhadas sobre as pessoas impuras e tornavam as pessoas exteriormente puras, quanto mais o sangue de Cristo, presta atenção, quanto mais o sangue de Cristo, obrigado, transformará as nossas vidas e os nossos corações. O sangue de novilhas, ele era aspergido sobre as pessoas e trazia o perdão.
bem. Só estou com calor, está quente. Estou sentindo calor, já estou pensando aqui que eu estou desmaiando. Não estou, não. Está muito calor. Não, não quero não, obrigado. O sangue das novilhas eram aspergidas sobre as pessoas e purificava. O sacrifício dele purificará a nossa consciência de atos